Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos, estende tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Irmãos, irmãs, nós usamos muitos símbolos para escrever, não é? Aliás, as escritas são sinais, são maneiras, são sinais para a gente poder nos corresponder um ao outro. Então, em cada cultura foi desenhado sinais para se ler e escrever. Nós temos, por exemplo, o português, e temos as figuras também desenhadas para a gente poder ter algum tipo de comunicação. Por exemplo, na Idade Média, a maior parte do povo mais simples não sabia ler e nem escrever. Um dos motivos que eles acabavam construindo grandes catedrais na Idade Média, e ali dentro daquelas catedrais tinham vários sinais desenhados nos vitrais, nos grandes pórticos, pé direito muito alto, com aqueles, vamos dizer assim, aquelas roldanas, todas elas desenhando o mistério de Deus, para que o povo pudesse, ao visualizar, falava: agora eu estou entendendo o que eu estou ouvindo. Olha, então quer dizer que é aquilo que a gente está vendo na parede, nos vitrais, é bem aquilo que fala dos sacramentos, fala de Jesus,
Era assim, porque era uma maneira de se comunicar. Quando a gente, por exemplo, lê essa segunda leitura de hoje, em Apocalipse, a gente fala assim, mas espera um pouquinho, João, impulsionado pelo Espírito Santo, ele teve uma visão de Cristo Jesus ressuscitado. Mas como não dá para descrever como é que Cristo ficou na ressurreição, ele começa a explicar. Olha, o que eu vi, tanto é que ele chegou a desmaiar, porque ele ouviu e era a voz de Jesus, que é Deus, ressuscitado. E ali ele começa a descrever. Os seus cabelos eram brancos como lã, porque agora ele é o Senhor de tudo. Mostra a sua grandeza, a sua maturidade. Seu rosto resplandecia como, veja, são maneiras figuradas. Seu rosto resplandecia como o sol, ou seja, ele estava tomado do Espírito Santo. Seus olhos saíam como fogo, significa, ele vê tudo, ele está em tudo, ele vê tudo o que acontece no mundo. Ele tinha uma veste, um manto branco, porque ele é o sacerdote. Ele traz uma faixa no peito, significa que ele é rei. A sua boca saía como uma espada. Se você ler na íntegra, está falando isso, que o que ele fala, a sua palavra agora é como espada que corta, que divide o mal, que arrebenta o mal e divide o que é do Senhor e que é das trevas. Seus pés é como bronze, porque significa ele é firme. Então João, ele não consegue usar uma linguagem, uma figura, para expressar o que aconteceu com Jesus. Por exemplo, nós, porque não conseguimos falar, mas como é que está Jesus? Como é que ele está agora, padre? Tenta descrever, onde está na Bíblia, como é que ele está? Bom, a gente tenta descrever num sinal. Qual é o sinal que mais se descreve Jesus dentro da nossa liturgia hoje? Aqui, ó, o Círio Pascal. Mostra o Círio Pascal para o povo em casa. Olha aqui, veja, o Círio é um sinal de como que Cristo é. O fogo abençoado, que agora ele está tomado do Espírito Santo. Uma cera virgem, porque agora ele é o novo Adão. Ele é virgem, ele é puro na sua pureza do Espírito Santo. Agora ele é o princípio e o fim de tudo. Ele é alfa e ômega. E como é que ele está? Ele está hoje no nosso meio, 2022. Então, a melhor representação litúrgica para a gente falar é o Círio. Por isso que nós adentramos na noite do sábado santo. Eis a luz de Cristo, e o ministro sagrado levanta o Círio, e nós dizemos, demos graças a Deus. Em quais condições? No meio das trevas, ele é a luz. Então veja, o que João está tentando descrever, é que agora, como que eu posso celebrar Deus? Nos sacramentos. O que significa, a segunda leitura ainda, só para a gente não perder aqui o fio da meada. João vê que ele está no meio de 7 candelabros. Ele está no meio, ele, quem? Jesus. O que significam esses candelabros de ouro? Todas as dioceses do mundo, onde tem as suas paróquias, onde tem o povo, é a igreja. E o que significa ele está no meio? Ele está vivo hoje, em todas as igrejas. Enquanto a gente está celebrando Jesus aqui, no Rio de Janeiro estão celebrando, em Guarulhos estão celebrando, em Portugal estão celebrando, no Japão se celebra, nos Estados Unidos, onde tem a igreja católica, são os candelabros. Onde ele está? Ele está pelos sacramentos em todas estas igrejas. Por isso que fala, ele está no meio. Lembra Maria Madalena voltando? Ela quis segurar Jesus quando ele disse, Maria,
E ela disse: meu amado Senhor. E ela tentou segurar ele e disse: não. Ele disse: não, me segure, porque agora ele está no meio dessas igrejas. Quando? Hoje, agora. Como é que eu posso segurar ele? Como é que eu posso ter ele? Como? Pelo sacramento do batismo. O sacramento do batismo nos dá a vida de Jesus. Gente, isso é forte demais. A vida nele. A minha vida agora já não é mais a minha. Significa que o sacramento é o Espírito dele, que agora está em mim. Eu tenho agora a vida dele. Veja, é aquela água que saiu do lado dele. E aquele sangue é a Eucaristia. Que eu recebo o Espírito dele todas as vezes que eu recebo a Eucaristia, é o Espírito Santo, que Cristo Jesus, que em todas as igrejas do mundo, ele está presente, e ali ele vai dando o Espírito, como doses do Espírito Santo. Veja, nós estamos usando tudo maneiras figuradas, para tentar explicar o mistério. O mistério. Ah, mas eu queria ver Jesus com aquele cabelo comprido, com aquela barba, só através das imagens, porque era assim como um judeu que ele vivia, como um judeu, antes da ressurreição ele estava assim. E agora? Agora, nós só podemos ver Jesus pelos sacramentos. Lembra os discípulos de Emaús? A gente celebrou isso a semana passada. Eles não reconheciam mais Jesus. Por quê? Porque Jesus para ele é como nós. Tinha que imaginar ele com o cabelo comprido, andando com uma túnica branca, legal, barba, mais ou menos 1,80 m, 1,90 m, não sei, né? Com aquela característica física, humana, deste mundo. Por isso que ninguém reconheceu, porque agora ele está resplandecente no Espírito. O Espírito Santo está todo nele. Então, é por isso que quando ele se dá a aparecer para alguém, ninguém o reconhece como aquela aparência. Acabou. Aquele Jesus, ele morreu. Veja, aquela aparência do velho homem acabou. Agora ele é um novo homem. É o mesmo Jesus, agora ressuscitado. Que isso responde hoje o choro da gente de saudade de quem foi embora. Ali está mostrando aquilo que o Senhor fala assim: olha, não chores, porque eu abri o mar da morte, e quem está com a minha vida, ou seja, com o meu batismo, quem está comigo, comendo de mim, ou seja, recebendo o meu Espírito, mesmo que morra, viverá. Então está falando dos falecidos estes, que já não estão mais nesse mundo, mas que se banharam com o batismo, se revestiram com o batismo, com a vida de Cristo, que foi comungando o Espírito Santo, que foi buscando em Cristo o sacramento do perdão. Veja, que tiveram um encontro com Jesus. Aí ele vai dizer: e mesmo que morra, viverá. Então, a nossa esperança, ela está firmada, por isso a palavra, ele é firme, está firmada nisso. Meu avô, minha avó, meu pai, hoje Dona Cecília, uma conhecida nossa, e tantos, aqueles que firmaram no Senhor a sua vida. É lá que o Senhor está dizendo: morreu aqui? Morreu aqui, mas não morrerá jamais. Por quê? Porque eu ressuscito. Veja, quem é que sai primeiro? O corpo ou a alma quando a gente morre? A alma. Primeiro que o Senhor ressuscita é a alma. E no fim de tudo, quando ele se der a aparecer para aqueles que estão com a vida dele, para aqueles que comem dele, bebem dele, são fiéis a ele, ele vai ressuscitar também o corpo da gente. O corpo, esse corpo que vai se transformar em pó. E ele nos dará agora, vai unir lá no céu, para onde o Senhor nos chama, para viver plenamente na presença divina dele, e com aqueles que nos precederam, mas que tiveram o revestimento de Cristo, que comeram o corpo e sangue dele, e que já estão na graça, ou
esperando hoje no purgatório. Quem sabe Deus hoje leve muitas almas para o céu que estão no purgatório. Então, o Senhor nos prepara para lá. Então, por isso, não morrerá jamais. Essa é a nossa fé. A grande notícia da ressurreição é que agora eu posso ver Jesus pelos sacramentos. Olha, ponha isso assim como firme na nossa cabeça. Por exemplo, o que é o reino de Deus? O reino é o Espírito dele em mim. Lembra quando toda aquela conversa que ele estava preparando a sua igreja, então ele falava, o reino de Deus está próximo a vós. Por quê? Porque ele não derramou ainda o Espírito Santo. O Pentecostes são os sacramentos. Vou repetir para você que está nos acompanhando também pelas redes sociais. O Pentecostes de Cristo nunca mais vai parar. Começou lá, 50 dias depois da sua ressurreição. Começou. E nunca mais parou. Por quê? Porque o Pentecostes continua sendo derramado. Sabe, aquela coisa, ele manda, ele derrama, através agora dos 7 sacramentos. 7 sacramentos. Ele continua dando. Então, onde ele está? Ele está aqui, na missa que nós estamos celebrando, que é o sacramento. Ele, Jesus, é o grande sacramento do Pai. Entenda isso. Quando ele estava preparando, ele disse, o reino de Deus está próximo, ou seja, próximo por quê? Porque eu vou preparar o seu coração, eu vou te ensinar a acontecer um esvaziamento de você, porque eu vou enviar o Espírito Santo, e quando ele estiver em vós, ele vos revelará tudo, ou seja, o reino chegou. É isso, irmãos, não é outra coisa. Lembra, nós precisamos de maneiras figuradas para tentar entender o mistério de Cristo na nossa vida hoje. Então, quando eu me aproximo de um sacramento, eu preciso entender primeiro o que aconteceu naquele domingo santo, aquela madrugada do domingo. O que aconteceu? Agora, aquele Jesus, ele está com carne e osso, só que com corpo. Só que o corpo dele não é mais aquele com quem ele entrou em óbito. Não tem mais aquela. A única coisa que ficou na ressurreição de Cristo, por isso que a gente coloca os pregos aqui, ó, no círio. Os pregos significam o quê? Porque ele, todas as vezes que ele se deu a aparecer para alguém, ele mostra as suas marcas, as suas chagas, no qual os pregos entraram nele, e a espada do soldado. Ele ressuscitou assim. O cordeiro tem as marcas da sua obra salvadora. Essas marcas dele, olha que coisa impressionante, irmãos. Mostra a obra salvadora em relação ao nosso pecado. Ao nosso pecado, são as marcas. E a ressurreição em si? A ressurreição em si dele mostra aquilo que ele veio fazer independentemente do pecado. Não quero confundir vocês não. Está na Sagrada Escritura. Está no credo que a gente fala, né? Veja, por quê? Porque a pergunta é essa. Jesus, ao se encarnar no ventre de Nossa Senhora, entenda bem isso, ele se encarnou naquilo que ele já vinha para fazer, só que por isso que a gente usa aquela palavra, ele antecipou a sua vinda, ele viria de qualquer jeito, ele se encarnaria de qualquer jeito, entenda, e se os homens não tivessem pecado, nós morreríamos também, nós iríamos experimentar o óbito, a falência dos órgãos do corpo, iríamos, todos nós, mesmo se não houvesse o pecado, só que a morte não teria, maneira figurada, este gosto amargo que ela tem para todos nós, essa coisa do pavor, essa coisa
que nos dá angústia. Não teria. Nós fecharíamos, é como se fosse um fechar de olhos e acordar no braço de Deus, gostoso, sem dor, sem nenhum tipo de expressão de dúvida, nada. E agora, só que Ele viria para nos dar a vida dEle, o Espírito dEle, de qualquer maneira. Lembra? O Pai deu a igreja, a criação para o Filho, e o Filho, para ter esse casamento que está lá em Cântico dos Cânticos, com a sua amada, Ele quer dar o quê? Para a amada, o que é? É o corpo dele. Então Ele tem que derramar o Espírito dele no corpo, para ter parte com Ele, para ser um com Ele. O que é o casamento? De um casal que se casa sacramentalmente sobre o altar. Eles se tornam um. Por que eles se tornam um? Porque faz exatamente o significado de Jesus, o Senhor, o Kyrios, comigo e com você, que somos igreja. A partir do momento que eu sou batizado, eu tenho a vida em Cristo. Quando um homem e uma mulher se casam, eles se tornam um no sacramento. No civil não, no sacramento. Para quê? Para que a vida do marido, né, essa vida de aliança está na esposa, eles se tornam um e a esposa está no marido. Por isso que eles podem e devem, no namoro deles, encontrar o corpo um do outro, porque eles já são, veja, ali está mostrando uma maneira, até o corpo da gente é um sinal daquilo que Ele preparou no céu. É um encaixe perfeito, o corpo da mulher com o corpo do homem, para que eles possam se unir, para dizer, viu, somos um. Deus nos fez assim, para a gente estar unidos. É uma maneira simbólica o matrimônio, veja, é verdade, a gente casa, recebe o Espírito dele, mas para fazer memória daquilo que Ele já prepara, homens e mulheres, como igreja dele, Ele comigo e com você. Então, quando é que eu recebo essa aliança com Deus? No batismo. Eu me torno um com Ele. E cada vez que eu recebo o sacramento da Eucaristia, olha isso agora, Ele está derramando. Lembra-se Pentecostes? Ele vai derramando, é algo que não para, Ele vai derramando o Espírito dele, Ele é o esposo, para que a vida dele me encha inteiramente, eu esteja todo nele e Ele todo em mim. Imagina, o Cântico dos Cânticos diz isso, para que eu esteja em todo, você fala, é uma coisa até erótica, né? Eu quero estar todo dentro de você, não é? Foi considerado o livro mais erótico de todos os outros livros bíblicos, e é verdade, mas não na pornografia, não na sacanagem, mas é para você pensar isso mesmo. Ele quer estar todo dentro dela, e ela, olha a resposta, e eu quero estar inteira dentro de você. Veja como é um sinal, é uma analogia do matrimônio entre um homem e uma mulher. O que? A minha vida com meu amado, com Jesus ressuscitado agora. Eu sou o corpo dele, não é? Ele é a cabeça, ele é o esposo. Cabeça significa esposo, e nós, esposa, o corpo do esposo. Então, como é que ele vai estar todo em mim? Todo em mim. Como? Não é no ato sexual, não, genital, não. É nos sacramentos. Como é que Jesus entra na minha vida? Lembra de Maria Madalena? Eu quero te segurar. Veja, Maria Madalena não tem nada a ver com sexo, hein? Mas ela queria te falar assim, eu quero ter parte contigo. Ele falou, só vai ter parte comigo. Lembra que ele falou para Pedro? Se eu lavar os teus pés. Ou seja, tem que tirar, tem que haver o quê? Para que ele entra todo em você, e você todo nele, tem que tirar quem aí de dentro de você? Você desarrumado do teu jeito, o pecado. E como é que a gente vai tirando o pecado? Com parte dele. Ele deixou o Pentecostes, qual? O sacramento da penitência. Gente, por isso, eu estava dizendo hoje na missa da manhã aqui, o correto é essa é a palavra correta, para eu entrar na fila para receber o meu amado em mim,
eu tenho que fazer antes, sempre, antes, procurar a confissão, que é o sacramento dele. Ele me lava. Por que ele me lava? Lembra quando fala assim: se eu não te limpar, não terá, se eu não te banhar, não terá partes comigo. Vamos lembrar. Olha como Jesus, tudo são sinais. Lembra os milagres que Jesus fez ao curar os leprosos? Ele não curou um leproso, ele curou 2, 3 leprosos. Ele não curava os cegos. Então o que significa isso? Eu vou limpar você da sua lepra. Onde? Hoje. Como? Pelos sacramentos. O que é a lepra? O que é a cegueira? Meu pecado, eu viver do meu jeito, eu viver por mim mesmo. Eu sei o que é melhor para mim. Eu quero dessa maneira assim a minha vida vai ser assim. Veja, então isso chama chamada, é tudo sinais. É a minha lepra, é a minha riqueza. O que é a minha riqueza? Tudo que para mim é a coisa mais importante e aquilo que eu valorizo tem que ser do meu jeito. Então, minha lepra, minha cegueira. Então, todos os milagres que Jesus fez, todos, e não foram muitos não, hein? Porque se veja, ele fez um tiquinho só de milagre, gente, se a gente for analisar, pouquinho. Para uma multidão que vinha era muito pouco. Por quê? Porque ali ele estava mostrando aquilo que ele estava preparando para o hoje da gente, para o hoje. É fantástico. Aqueles milagres, ele fala, como eu queria estar lá, eu queria estar andando ali, para ele colocar a mão na minha cabeça. Não. Ali ele foi preparando, ele estava fazendo, sabe o cara que está construindo aqui, eu estou levantando a parede, estou fazendo encanamento, lá, isso ele fez lá, para quê? Para que lá em Pentecostes, ele abrisse a torneira, modo de dizer, né? Outra maneira figurada, ele derramasse o Espírito Santo que não para. Como? Pelos sacramentos. Olha hoje ele entrando lá nas portas fechadas, primeira coisa que ele faz, a paz esteja no teu coração. O que é essa paz? É a paz dele, não a paz do mundo, é o Espírito dele, e ele sopra. Olha, por isso que eu estou falando, por que Jesus aparece de novo para os apóstolos, de novo, só que agora ressuscitado? Porque agora ele está mostrando o sacramento, é pelos sacramentos que você vai viver a minha vida, e vai colocar a mão nos doentes e vai curar. A minha palavra vai estar em você, e muitas pessoas vão se converter, e vão voltar de novo para a vida que sou eu. Através de você eu estarei falando, eu estarei convosco todos os dias. Como? Pelo sacramento. Olha isso. Então nós deveríamos estar andando juntos entre confissão e comunhão. Nós jamais, entendendo que Jesus, a ressurreição dele, eu jamais iria comungar o corpo de Jesus sem me preparar. Jamais. Eu entendendo a ressurreição, veja, eu estou entendendo o que aconteceu. O que aconteceu naquele tríduo? A palavra é essa. O que aconteceu naquele domingo? É isso. É você entender que agora onde ele está no sacramento. Ele não está em outro lugar, irmãos. E como que eu faço para ter ele? Recebo o batismo. Só isso? Não. Convertei-vos é, através do batismo, vá procurar confissão. Fuja dos pecados, daquilo que você quer. É um treino a vida toda. Aí você vai ter a vida dele. Aí ele vai falar. E aí você vai escutar o que ele fala. Olha, isso é revelador. Deus não para de falar, e eu comentei isso já com vocês aqui por várias vezes. Deus sabe o que cada um aqui precisa, mas como ouvir, padre? Como? Pois é, você já não está em Cristo? Está. Você tem o batismo? Tem ou não tem? Tenho. Agora, é uma vida orante e uma vida de penitência, é buscar a confissão. Para ele estar todo em você, a palavra todo é aquela palavra que Maria recebeu do arcanjo. Ó cheia, é o nome que ele deu para Nossa Senhora. Cheia de quê? O que é a graça? Então ela está cheia de quem? De Deus. Se ela está cheia de Deus, simplesmente ela está vazia do quê? Dela. Imagina um copo. Porque a gente fala, me dá um copo com água, não é de água, é copo com água.
né? A gente tem um hábito, vai, me dá um copo de água. Não, copo com água. Esse copo, para ele estar com a água, eu preciso esvaziar ou pegar ele vazio, não é? Por exemplo, eu acabei de tomar um copo com café com leite. Está lá. Aí eu bebo um pouquinho, 2 golinhos, tem um monte de café com leite aqui dentro ainda. Só que eu estou com sede. Vou pegar esse mesmo copo, com café com leite dentro dele, e vou encher de água até a boca. Olha que lavagenzinha que está lá. Olha que lavagem, gosto de água com café com leite, com açúcar, não é? A água, fica tudo aguado. Aí você, ai, saciei minha sede. É assim que você faz? O que você faz? Esvazia o copo com café com leite, dá uma lavada, até para tirar aquele cheiro do café, que fica um pouquinho, né, com leite. Aí você vai lá no filtro e pega água. Como é que você entra aqui na confissão? Batizado que você é. Normalmente, como é que você vem? Cheio de quê? De você. Raiva, mágoa, tristeza, sem vergonhice, pressa, afoito, nervoso, pornográfica, cheio de si. Aí fala, mas eu preciso. É porque eu preciso, como diz aquela música do Nelsinho Correia, não comungo porque mereço, comungo porque preciso de ti. Mas cuidado, tem que entender, todo mundo precisa da comunhão. Para ter ele tem que ser na comunhão. Mas antes de comungar ele, primeiro eu tenho que fazer um gesto, orar, para que na oração Deus me revele, olha, eu ando tão bravo, eu ando tão pornográfico, eu ando tão mesquinho, eu ando tão omisso, eu ando tão esquisito, meu Deus, o que está acontecendo? Me revela, e Deus vai falando, você ainda está muito apegado nisso, e lembra coisas até do passado. Aí o que ele faz? Vai para a comunhão, vai para a confissão, procura um sacerdote e confessa. O que você está fazendo aí? Você está tirando tudo, imagina o copo, estou começando a esvaziar dentro de mim aquilo que eu estava cheio, entende? Para quê? Para que eu venha me encher dele. Veja, não é outra coisa, fé católica, irmão, não é outra coisa, não fica criando muita coisa, tem muito simbolismo, sim, aqui ó, Sírio, Jesus, mas não é que ele é o Jesus, não, o padre abençoou o fogo, aqui é um sinal, da mesma maneira que a partícula ali, ela vai ter formato de pão, uma partícula, depois que o padre consagra, o que aconteceu naquela partícula? O Espírito de Cristo desceu ali se tornou agora o corpo, o sangue, a totalidade de Cristo, a divindade está tudo ali, no sangue consagrado. Agora, cheira o cálice depois de estar consagrado, ele está com cheiro de vinho. Se você coloca na boca, tem gosto de vinho, só que não é mais vinho. Vocês estão entendendo? Não é mais vinho. Ali é o corpo, sangue e alma de Jesus. Tanto é verdade, quando você pega a hóstia, que é a partícula consagrada, você põe na boca, mas não dá nem para você contar quanto tempo dá. Deixa eu pegar. Cinco segundos, acabou. Não chega a descer não desce no estômago. Por quê? Porque você recebeu Cristo pela hóstia. A hóstia é apenas uma carona para o Espírito Santo ficar em você. Por isso que a gente faz silêncio depois que a gente comunga. Por isso que ultimamente eu, padre, vai aprendendo as coisas dos antigos. Eu não tinha esse costume. Pode reparar que de vez em quando a gente comunga. Às vezes o padre, até gostosa a música, né? Eu também gosto. Mas tem hora que o padre faz assim, ó. Por quê? O povo acabou de comungar. Agora é o momento dele. A hóstia já derreteu. Quem é que está dentro de você? O Espírito Santo. É ele está dentro de você. Mas primeiro, esvazia-se. E se eu não estou esvaziado, padre? E se eu acho que
E se eu acho que o que eu vivo não é pecado e comungo Jesus? Olha o perigo aí. Olha o perigo aí. Primeiro que você está todo cheio de você. Aí você acha que comungando Jesus é como se você fosse colocar um pé de coelho no retrovisor do teu carro, uma ferradura atrás da porta. Você está comungando como se fosse uma proteção na tua vida. Isso aí é mundano, isso é paganismo. Jesus não é dar a sorte para você, não, Jesus é a vida. É por isso que o padre está falando, se você não entender a ressurreição, você vai continuar vivendo uma falsa espiritualidade. Isso é muito sério o que a gente está ouvindo nesses tempos, irmãos. Eu gostaria muito que fosse do tamanho que é uma fila, e olha que é grande, são grandes as filas aqui, né? Para comungar, que fosse as filas de uma confissão. Eu já vou colocar também, de pouquinho em pouquinho vai aumentando. Eu já estou colocando de terça à noite, de quarta à tarde, agora vai ser de sexta-feira à tarde, quando eu voltar do bendita hora lá do programa. Chegando eu já atendo o povo, para confessar. Por quê? Porque, meu Deus, Jesus agora está vivo no sacramento, e para receber Ele, eu preciso ir me esvaziando, que a gente já aprendeu o que é esse esvaziamento, e Deus até nos dá uma ajudinha para se esvaziar da gente, né? Às vezes permitindo que eu passe por alguns apuros na vida, justamente para eu me buscar nele toda hora. Então é isso, irmãos. Os apóstolos, veja, olha Pedro hoje, junto com aquele, onde eles passavam, as pessoas queriam ser tocadas por eles. Mas o que Pedro estava falando? Em nome de Jesus é que você foi curado. Não foi por mim não, por Jesus. Mas cadê Jesus? Eu estou vendo você. Lembra de Paulo? Não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Por isso que a gente tem uma dificuldade tremenda de quando Jesus fala, impõe a mão aos doentes, eles serão curados. Por que às vezes a gente põe a mão? Claro, nem sempre a vontade de Deus é a cura física. Deus às vezes está curando outra coisa. Mas era para a gente curar muito mais, em nome de Jesus, pessoas que estão doentes e não são curadas. Por quê? Pensa na homilia que eu fiz até agora. Eu estou cheio de quê? Cheio de quem? De mim. E acho que assim mesmo, no nome de Jesus, eu vou pôr a mão na sua cabeça e você vai ser curada. Olha como você é pretensioso. Olha como nós somos envaidecidos. Eu coloquei a mão na cabeça daquela mulher que estava com depressão e eu disse no nome de Jesus que ela se levantasse. E não é que ela se levantou? Não, ela não vai se levantar. Por quê? Porque enquanto for você, mesmo usando o nome de Jesus, nada vai acontecer. Quando é você que toma a decisão, nada. Mas é quando Cristo toma a decisão, aí aquela mulher pode ser curada de verdade. É o Espírito de Deus que fala como orar, com quem orar, de que jeito orar. Às vezes eu estou falando, olha, eu tenho uma urgência hoje, meu matrimônio está muito ruim, então eu vou levar em oração. Isso, leva. Mas pode ser que na hora que você começa a ter um esvaziamento dia a dia, né? Você vai descobrir uma coisa. Qual? Não é o teu marido, não é a inveja de ninguém, não foi trabalhos feitos no ocultismo que estão atrapalhando o teu matrimônio, porque Deus está, o Espírito dele que está em você, começa a revelar para você. E qual que ele revela? Que às vezes você é o motivo de tudo. Irmãos, nosso Deus está vivo. Ele está tirando a ignorância do meio de nós. Ele está tirando essa roupagem velha que me cega, que me ensurdece, que me paralisa. Eu crio no nome de Jesus a minha espiritualidade. Isso é idolatria. Isso é mentira. Quando eu comungo e falo, agora eu estou com o corpo de Cristo dentro de mim, então levanta-te e anda, menina, vai. Isso é idolatria. Você está usando o nome de Jesus para usar através da sua maestria o que você quer.
Não. Mas o que eu quero que as pessoas sejam curadas em nome de Jesus, então eu estou pondo a mão. Não, 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 não é assim. Não é assim. Quando você estiver todo no Senhor, quando você estiver deixando Deus te tomar, veja, inteiro em você, inteira, aí sim, você vai sentir, ao impor as mãos, ou pôr ou não pôr as mãos, você vai sentir, é Ele falando, impõe as mãos, reza, peça por Ele, peça por Ele. Olha Paulo, Paulo já convertido, ele fez uma meta, eu vou para aquela cidade evangelizar, só que como ele estava se esvaziando dele, ele estava começando a se preparar para ir para aquela cidade. Deus, Jesus dentro dele fala: Paulo, não quero que você vá para aquela cidade, eu quero que você vá para Damasco. Ele mudou o contorno todinho. Quem foi que falou para ele? Padre Marcos? Não. Foi a mãe dele? Não. Foi o orientador espiritual dele? Não. Quem? Jesus. Como? Pelo sacramento e pelo esvaziamento dele. Eu me esvazio, Deus fala. Quando eu esvazio de mim, eu começo a ouvir Deus, eu sinto Deus, eu posso tocar em Deus. Ó Maria Madalena, eu posso tocar nele agora. Os 7 candelabros, ele está em todo lugar. Quando eu me esvazio e comungo ele, ele está em mim, ele está em você, ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Pega esse domingo, esse segundo domingo, o Senhor está revelando para muitos de nós aqui. Está caindo assim, ó, como caiu uma veste, uma cegueira. Meu Deus, eu te procurava na ignorância. É verdade, mas louve a Ele, porque é Deus no Espírito dEle hoje, que está formando essa igreja dEle aqui, ó. Nós estamos no melhor momento da nossa vida. Quem vive o esvaziamento e o enchimento do Espírito dEle vai dizer hoje, 2022, quem está cheio dele vai dizer: hoje é o dia que o Senhor fez para mim, não há outro, é a melhor época da minha vida, hoje. Por quê? Porque hoje Ele está na minha casa. Lembra aquela visitinha a Zaqueu? O senhor lembra quando o Senhor falou: Zaqueu, desça daí que eu quero visitar a tua casa? Lembra, irmãos? Hoje, 2022, guerra, pandemia, mortes, eu não vou sair mais de casa, eu tenho medo. Hoje, 2022, eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. Como? Esvaziando de mim e preenchendo com Ele, me esvaziando de mim, me enchendo com a Eucaristia, me esvaziando de mim, me enchendo de Deus. E Ele fala, aí Ele começa a falar, e eu começo a ouvir. Agora eu comecei a ouvir o Senhor, eu sei o que Deus tem para mim, e o que Deus tem para mim, eu troco tudo, por causa daquilo que Ele tem para mim, porque o que Ele tem para mim é o meu tudo. Irmãos, vamos cantar? Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado olha a de letra da Jesus. Canção. É a homilia de hoje, segurada. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, olha a letra. aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nunca houve noite que
que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir o quê? As mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Fala, irmã, vai cantando. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do Fala, lado levanta de seus braços, Jesus. fecha os olhos, canta com ele, vai lá. Aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, Estou aqui. Aquilo que parecia impossível, vem Espírito Santo. aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, Senhor, vai lá. Aquilo que parecia impossível, Ó Santo Espírito, vem. aquilo que parecia não ter saída. Vai lá. aquilo que parecia ser minha morte, Mas Jesus mudou minha sorte. levanta o braço, Sou irmãos, vai um lá. milagre, estou aqui. Sim, Senhor, a tua palavra é como espada que corta no meio, Senhor, e que separa realmente tudo aquilo que é mundano em mim. Bendito é o teu nome, Senhor, pela palavra que o Senhor hoje trouxe no meu coração, na minha vida, no meio de nós. Por isso, estamos aqui para declarar que tu és o único Deus e não há outro, e o Senhor se revela no meio de nós pelo teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, eu levanto as minhas mãos e proclamo, na autoridade do batismo, do sacramento que me ligou a ti, e proclamo as tuas maravilhas na minha vida e na minha casa. No teu nome, Jesus, eu renuncio a todo espírito amarrado de morte, a toda mentira que entrou na minha vida. Eu renuncio no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu levanto as minhas mãos, Jesus, e proclamo no teu nome que seja retirado agora todo espírito do pânico, do medo, da depressão. Sim, agora. Vem, Espírito Santo. Vem em nome de Jesus. Venha sobre esta área da minha vida que vem sendo açucrinada, Senhor, por vozes, por acusações, por sentimentos desarrumados. Sim, Senhor, em teu nome eu peço que a sua santa vontade manifeste na minha vida, no meu corpo, na minha casa. Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso,
A sua presença é real no Espírito Santo. Por isso, Senhor, na unidade com a sua mãe Maria, nós declaramos a tua vitória na minha vida agora. Entra, Senhor, na minha casa. Entra na minha vida. Entra, Senhor, no passado da minha história. Só tu tens este poder. Levanta o braço, vai orando, irmãos, na presença do Espírito do Senhor, diante desse grande sacrifício da Santa Missa. Que o Senhor agora, ao alcançar você, você se deixe encontrar por Ele. Assim, Senhor Deus, toda promiscuidade sexual, toda imagem de morte, toda tristeza que amarra o meu coração, Senhor, no poder do teu nome e no teu sangue, eu renuncio. Eu renuncio à escravidão do demônio, no teu nome, Jesus. Eu renuncio, Senhor, todos os lugares onde eu nunca deveria ter colocado meus pés. Eu renuncio agora no poder do teu nome. Todo pensamento suicida, através da depressão, no sangue de Jesus, eu renuncio. Saia da minha vida no nome de Jesus. Tudo aquilo que veio tentando me convencer na morte, que a vida era minha, que sou eu que devo decidir, eu renuncio agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, Senhor Deus, e peço agora pela minha casa, pelos meus. Visitai, Senhor, a vida da minha mãe, a saúde dela, a vida dos meus irmãos, o chamado que o Senhor fez a cada um deles. Eu peço agora na sua infinita misericórdia, guardai-os do maligno, Senhor. Livra-os da morte imediata, dos acidentes, dos sequestros, dos roubos. Que os teus anjos acampem ao redor das almas desses entes queridos, onde eles estiverem agora. Bendito é o teu nome, Jesus, que vive e reina eternamente. Bendito é o teu nome, Senhor, porque visita agora os irmãos enfermos que são apresentados. Vai colocando agora as famílias que sofrem com enfermidades em casa. Senhor, nós apresentamos diante da sua santa vontade a vida e a saúde desses irmãos. Muitos estão nos hospitais agora, e nós pedimos por eles, no nome de Jesus. A sua santa vontade é que deve prevalecer. Senhor, eu peço pela família, a família do Renato, a família da minha irmã Andressa, que eles sejam confortados por esse falecimento da dona Cecília, Senhor. Que a família agora receba a graça do consolo. Bendito seja o teu nome, Jesus, por ter nos colocado Maria Cecília no nosso meio. E nós entregamos agora em gratidão esta oração por ela, pelos filhos que o Senhor confiou a esta mulher, os netos, pelos amigos, pelas obras, boas obras que ela realizou. Nós louvamos o teu nome, Jesus, pela vida e pela alma da Maria Cecília. E se o Senhor permitir que ela esteja agora ao teu lado glorioso, assim seja, Senhor, e por todos os falecidos que são entregues agora. Vai cantando agora aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída.
aquilo que parecia. Aquilo que Vai cantando, povo de Deus. Vai lá. Ser minha morte. Diga, diga. Mas Jesus mudou minha sorte. Diga o que você é. Sou um milagre, estou aqui. Olha lá, aquilo que parecia. Canta. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Estou aqui. Irmãos, nos colocamos agora também rezando com a mãe assim: Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Padre, o Senhor colocou no meu coração que Ele estava tocando muitas pessoas que estão com resultados de exames que foram feitos nas mãos e estão com medo de levar aos médicos. O Senhor diz para você: eu estou contigo, eu estarei contigo em qualquer resultado. Amém? Amém. Ó, se Deus está contigo, merece já um louvor e uma salva de palmas. Não merece? Merece. A vida dele está com você. Não temas, a vida de Cristo está em você. E a vida gloriosa, pode aplaudir mais forte. A vida gloriosa dele está contigo. Não temas, não tema. Ele está à frente. Ele está à frente. Amém? 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 Ele está à frente na tua casa. Amém? Oh, glória! Oh, minha gente bonita. Por isso, professemos agora, dentro desse grande